Bom dia! Hoje eu vou mostrar para vocês as etapas bem detalhadas para começar o crochê do zero e quem sabe aí auxiliar na criação da primeira peça, né? Mesmo que você nunca tenha colocado a mão em uma agulha. Então, basicamente, os primeiros materiais que são essenciais para você dar início aí é uma agulha de 3,5 mm, que foi a agulha que eu iniciei também. É um tamanho bom, que você vai utilizar com vários barbantes. Então, essa é a agulha, 3,5. Para alguns trabalhos vai ser necessário marcadores, mas não tem a necessidade de ser especificamente esses marcadores, tá? Às vezes, eu até utilizo, quando eu não carrego junto os meus marcadores, eu utilizo o barbante mesmo para fazer a marcação. Mas eu sempre pego assim, estou trabalhando com a peça na cor roxa, por exemplo, aí eu utilizo a cor de outro barbante para não ficar da mesma cor, né? Para aparecer a marcação. Existem esses outros tipos de marcadores aqui, mas eu não gosto muito porque é fácil dele cair da peça, né? Prefiro esse aqui que você pode prender e fechar, né? Deixar ele fechadinho. Quando eu iniciei, eu comprei um kitzinho que já veio várias coisas junto, que veio nesse necessairezinho aqui. Inclusive veio esse conezinho aqui que eu não fazia ideia para que servia e eu descobri faz poucos dias para que ele serve. Basicamente, ele serve para quando você, que nem eu carrego muito os meus trabalhos para onde que eu vou, né? Então, você coloca na bolsa, né, por exemplo, e daí para você não perder aonde que ficou o ponto, você coloca ele, é um protetor da agulha, na verdade, né? Você coloca aqui e você não perde onde que ficou o seu ponto. E não desmancha, né, o seu trabalho. Achei muito útil essa descoberta, né? E vem 4 nesse kitzinho que eu comprei, vem 4. Vem 2 menorzinhos e 2 maiorzinhos. E também o que eu utilizo em todos os meus trabalhos é uma agulha de tapeçaria que tem essa ponta mais arredondada, para não ficar puxando fio, e uma agulha. Não, desculpa, uma tesoura. Não precisa ser necessariamente esse modelinho aqui, tá? Mas eu gosto muito dela por ser pequena, compacta, para carregar junto para onde que eu vou. Porque, como eu falei, eu carrego muito os meus trabalhos para onde que eu vou. E sobre barbantes. Para começar, eu sempre indico, para quem está começando, iniciar com fio 6. Tanto faz a marca, eu gosto muito de trabalhar com barroco, só que o barroco ele é um pouquinho mais caro e eu utilizo ele para quando eu vou fazer centro de mesa, essas coisas, né, que tapete, dá dó de colocar no chão o barroco. O barroco, o bom dele é que ele é 100% algodão, então é bem gostosinho de trabalhar. Mas quem está iniciando aí pode escolher um outro barbante de outra marca, mais baratinho, né? Como você vai estar praticando, então é bom você escolher uma coisa mais baratinha, porque vai ser só prática, né? E aí você acaba não gastando com um barbante mais caro. Esse aqui, por exemplo, que eu vou usar hoje para para essa minha aulinha ao vivo que eu tô dando aqui, é o barbante da São João, Amazônia, número 6. Esse aqui ele é 85% algodão, também é muito gostosinho de trabalhar. E eu compro sempre de 2 quilos, que rende mais. Mas se você está começando, pega aí um de 700 gramas, que também já vai dar para você fazer o seu aprendizado e os seus testes, tá? Então, para essa aula render hoje, e para quem não conhece ainda nada de crochê e está começando, a dica é que o que você vai precisar para começar é a agulha 3,5 e um barbante número 6. Ordem 6, número 6. E a cor, gente, tanto faz. Por que um barbante número 6? Eu gosto do barbante número 6 porque ele é grande, né? Ele é mais grossinho. E você consegue ver muito bem os seus pontos, né? Como que tá ficando e tudo mais. E então, para começar, eu quero que
Vou começar com correntinhas, tá? Porque foi assim que eu comecei praticando as correntinhas e depois eu fui passando para os outros pontinhos. E para a gente começar a fazer as correntinhas é a parte mais fácil. Às vezes a gente acaba pensando que tem que ser perfeito logo no começo, mas não tem essa necessidade, tá? Vamos com calma, cada um faz no seu tempo, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais de aprender e tá tudo bem, é assim mesmo. Então a forma que eu seguro a linha, que eu achei mais confortável para mim, foi pegar aqui, né, segurar com os dois dedinhos, eu sempre deixo uma sobrinha, e eu passo por cima desse, por baixo do dedo do meio, por cima desse e por baixo do dedinho. Então aqui, conforme eu vou trabalhando, eu consigo puxar a linha sem ela ficar enroscando, né? Eu vou puxando sem ela ficar enroscando. Para mim, dessa forma ficou muito fácil. Então tentem, se ficar bom para vocês, vocês continuam, senão vocês fazem de outra forma. Tem artesãs que trabalham enrolando aqui, assim, mas eu não consigo trabalhar dessa forma. Então, o jeito mais fácil que eu aprendi, que eu consigo trabalhar é dessa forma, passando por cima desse, por baixo desse, por cima desse, e seguro lá atrás com o mindinho. Para dar início às correntinhas, eu pego aqui, passo a agulha por baixo do fio, dou uma enroladinha e a gente vai fazer o nosso nozinho aqui, ó. Esse aqui a gente não conta como correntinha, tá? Porque ele é um nozinho. Essa é uma das formas de você fazer o nozinho. Outra forma que você pode fazer é passar aqui entre os seus dedos, pegar a agulha, colocar com o ganchinho para baixo, passa aqui e puxa. Eu acho mais fácil assim, para vocês que estão começando, porque esse aqui é um nozinho regulável. Então, você vai ficar com essa laçada aqui e você consegue regular ele para começar. Porque esse primeirinho, que é o nozinho, a gente não conta como uma correntinha. Dei uma firmadinha. E agora, para fazer as correntinhas, vai ser bem simples, mas para começar, às vezes a gente fica um pouquinho atrapalhado. Então, a gente vai passar a agulha aqui por baixo, laçou o fio e puxa para o meio. Já temos uma correntinha. Laço o fio e puxa para o meio. Para quem tem prática, já é bem fácil, né? Mas para quem está começando, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil. Então, eu vou bem devagarzinho para vocês ir vendo. Laço a agulha e puxo para o meio. Laço aqui a agulha no fio e puxo para o meio da correntinha. E assim vai criando. A dica que eu dou é que quando você está começando, pratique bastante as correntinhas, para depois facilitar os outros pontos. Correntinha é uma coisa que a gente usa praticamente em todo o trabalho. Ou você começa com elas, ou você vai utilizar para subir algum trabalho de tapete, por exemplo. A gente sempre sobe com correntinha para fazer a próxima carreira e assim por diante. Então, aqui, lacei o fio, puxei pelo meio. Lacei o fio, puxei para o meio. Vou fazer mais algumas. Eu quero mostrar para vocês como que é o ponto baixo também. Opa, enrosquei aqui. Fiz algumas aqui, vou mostrar também como que é o ponto baixo. Para fazer o ponto baixo, a gente vai pegar aqui a nossa agulha e vai voltar aqui. Tá vendo que eu pulei? Aqui a gente vai fazer a curvinha, então vamos vir aqui nessa correntinha que a gente fez aqui, coloca dentro da correntinha, laça o fio lá atrás, puxa para o meio e... Deixa eu desmanchar essa aqui que ficou com o barbante aberto. Aqui.
Vamos voltar nessa aqui. Então, estamos aqui com a laçadinha, coloca a agulha aqui dentro, laça o fio lá atrás, ficamos com 2 laçadas e puxa a linha. Vem aqui pro próximo, coloca. Oh, meu pai. Meu fio abriu aqui, tá ruim de mostrar. Vem aqui, coloca para o meio e puxa. Ah, tem que entrar nas 2 laçadinhas, tá? Eu vou fazer esse aqui, depois vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. No ponto baixo. Acho que eu vou pegar um outro barbante, que esse aqui acabou abrindo. Deixa eu pegar um melhorzinho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é barroco, ele não abre tanto. Subi algumas correntinhas, daí eu já mostro como que faz o ponto baixo. Eu vou pular essa correntinha que eu fiz aqui, vou vir na segunda, introduzo a minha agulha aqui e puxo e fico com 2 laçadinhas aqui na minha agulha. Aí o ponto baixo você vai laçar e vai puxar de uma vez por dentro dessas 2 laçadinhas. Vamos para a próxima correntinha. Aqui já fiz uma, vamos para a próxima aqui. Coloco a agulha no meinho do nosso ponto, da nossa correntinha, laço lá atrás o fio, puxo, ficamos com 2 laçadinhas. Laço o fio aqui na agulha de novo por trás, e de uma vez a gente vai puxar tudo ficando com mais um ponto baixo. Venho para a próxima correntinha, coloco a agulha no meio, laço meu fio lá na agulha, puxo, fico com 2 laçadas, e novamente a gente puxa aqui para o meio. De uma vez, tira tudo. 2 laçadinhas. Venho aqui no meinho da minha correntinha, que a gente fez para subir, laço o fio, fico com 2 e puxo de uma vez. Assim, a gente tem o nosso ponto baixo. O ponto baixo dá para fazer várias pecinhas com ele, só que vai demorar um pouquinho mais para a peça crescer, né? Mas é um ponto que fica lindo, fazer bolsinha, cropped, dá para fazer muita coisa com ele. Então, para a gente seguir aqui a aula, vou colocar então a agulha na nossa correntinha, laço o fio lá atrás, fico com 2, laço de novo e puxo de uma vez. O barroco ele é muito melhor para trabalhar, porque ele é 100% algodão, as linhas também são mais, o fio é mais certinho, né? O outro é bom de trabalhar, mas eu gosto de fazer com ponto alto, o que é 85% de algodão. Então, para o nosso ponto baixo, colocamos aqui na nossa correntinha, ficamos com 2 laçadas, laçamos o fio aqui na agulha e puxamos de uma vez. Coloca aqui e puxamos de uma vez. Aqui, esse aqui é o nozinho que a gente fez, então ele não é utilizado.
Agora, eu vou mostrar para vocês o ponto alto, que é o ponto que eu mais gosto de trabalhar, porque ele rende para fazer as peças, né? Mas olha só como fica bonitinho o ponto baixo também. Vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas aqui vocês vão ouvir muito falar, vou subir 3 correntinhas e virar o trabalho. Essa correntinha faz vez de um ponto alto. Então, aqui na nossa base, quando eu iniciei, eu demorei para aprender isso. Então, eu sempre fazia aumentos sem querer. Esse ponto faz parte dessa alcinha aqui. Então, para a gente fazer o próximo ponto alto, eu não posso vir aqui, senão a gente vai estar fazendo um aumento. E eu quero fazer uma pecinha reta, então eu não posso fazer aumentos. Então, você vai vir para essa próxima alcinha aqui, essa aqui. Não essa aqui, você não pode entrar aqui, senão você vai estar fazendo um aumento de pontos na sua carreira. Para fazer o ponto alto, você vai laçar a sua agulha, o fio aqui na agulha, e vai vir então nessa aqui, coloca aqui dentro, você vai colocar dentro das duas laçadinhas aqui do ponto da carreira anterior, vai laçar o fio aqui por trás e puxou. Agora, antes do ponto baixo, a gente ficava com 2 laçadinhas aqui na nossa agulha, agora a gente fica com 3. Para a gente finalizar o ponto, a gente vai laçar de novo o fio, puxar por 2, ficando com 2, laça o fio de novo e puxa mais 2. Assim a gente fica com o nosso ponto alto. Aqui parece que fica uma brecha, mas é assim mesmo, depois quando a gente vai finalizar aqui, ele vai normalizando, tá? Então aqui é a contagem do primeiro ponto, segundo ponto. Vamos fazer mais um pontinho alto. Laça o fio na agulha, passa por dentro dessas 2 alcinhas aqui da base, né? Que é o ponto da carreira anterior, ficando assim. Puxo o meu fio aqui de trás, ficando com 3 laçadas na agulha. Vou laçar o fio, passar por 2, laço o fio de novo e passo por 2. Ficamos com 3 pontos altos. Laçamos aqui o fio, colocamos aqui nas duas laçadinhas da carreira anterior, puxa, laço o fio, passa 2, laço o fio, passa 2. E assim vai criando a sua traminha de pontos altos. Esse é o ponto que eu mais gosto de trabalhar, porque ele vai rendendo, né? A sua peça vai crescendo rapidamente. Inclusive, se vocês já viram no meu perfil, eu tenho um vestido dessa cor, que é esse coloridinho aqui. O nome dessa cor aqui é sereia. E eu fiz um vestido todo em ponto alto, com essa cor e com esse barbante número 6. Então, vamos seguir aqui, fazendo o ponto alto. Colocamos aqui. Quando eu iniciei, os meus pontos eram muito apertados, porque eu tensionava muito o fio. Depois eu aprendi essa técnica, então, de passar por aqui. E o fio começou a ficar mais frouxinho, né? Eu não aperto tanto mais agora. E outra coisa também, eu dei a dica de começar com agulha número 3,5. Agora eu consigo trabalhar facilmente com agulha 3,5 no barbante número 6. Mas quando eu comecei, era difícil para mim por causa de ser muito apertado os pontos, né? E daí eu aprendi que tem que usar uma agulha um pouquinho maior. Eu comecei a trabalhar com a agulha número 4 em alguns trabalhos. E daí ficou um pouco menos tensionado o meu fio. Eu não sofri tanto para fazer as peças, que acabou que machucava a minha mão, né? E daí eu aprendi essa técnica, então, de usar uma agulha um pouquinho maior. Se você perceber que o seu ponto está muito tensionado, usa uma agulha de 4 milímetros, então, ao invés de 3,5. E se você perceber que está muito frouxo, utilize uma agulha número 3, no barbante, no fio número 6. Porque normalmente aqui nas linhas que você compra, vem a indicação, né? Vem a gramagem, o tex do seu fio e também o tamanho de linha aqui, tamanho de agulha. Nós estamos trabalhando crochê, então a nossa agulha pode ser de 3,5 a 4,5. Então você pode trabalhar todas essas agulhas, 3, 3,5, 4, 4,5.
Não tô dizendo que não pode utilizar agulhas maiores, tá? Tipo, aquele meu vestido que eu acabei de comentar com vocês, eu utilizei uma agulha número 8 para fazer ele, porque eu queria que os pontos ficassem um pouquinho mais grosseiros, assim. Mas a indicação de quem está começando, então, é que utilize as agulhas que o barbante indica, tá? Agora, chegando aqui no final, eu quero dar mais uma dica para vocês, que é outra coisa que eu errava muito no começo, porque quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente logo quer fazer, logo quer ver resultado, né? Mas o importante, depois que eu entendi isso, que eu dei uma desacelerada e comecei a entender e a estudar bastante, aprendi que a pressa não leva à perfeição, né? Então aqui, ó, quando eu assistia tutoriais, eu não percebia que aqui no final ainda tem um ponto. Nessa minha pecinha, claramente dá pra ver que tem um pontinho aqui, né? Mas algumas peças você não percebe, ainda mais se você está começando. Aqui é o primeiro pontinho baixo que a gente fez. Então aqui ainda tem que ter um ponto, senão a peça vai ficando torta. Agora, para a gente virar esse trabalhinho aqui, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos, tá? A gente sobe novamente 3 correntes para fazer a vez de um ponto alto, laço o fio na agulha e lembrando, aqui já conta como um ponto. Porque, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu soltar a agulha aqui para contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 12 pontos aqui. Então, aqui em cima, temos que ter mais 12. Se a gente fizer, aqui eu subi as 3 correntinhas, e fizer mais um ponto aqui, teremos 13. Então, a nossa peça vai fazendo o quê? Vai fazendo isso aqui, ela vai aumentando. E nós não queremos isso, nós queremos que a peça fique retinha. Então, vamos laçar o fio na agulha, colocar aqui no pontinho e fazer um ponto alto. Eu vou fazer mais essa carreira aqui, que eu quero mostrar o final para vocês, tá? De como dá diferença se a gente não faz aquele último pontinho lá. Porque aqui no começo a gente não pode colocar um ponto alto aqui, porque as correntinhas já subiram, já faz a vez do ponto alto. E no final a gente não pode esquecer de colocar o ponto alto lá no finalzinho, porque senão a gente vai estar diminuindo a peça e aí vai ficar estranho. Um lado a gente diminui, o outro lado a gente aumenta. Então aqui, para a nossa peça ficar reta, e se vocês perceberem que vai dando a curvadinha, não se preocupa, é só o jeitinho do ponto. Depois que você finaliza a carreira, você dá uma puxadinha, não muito forte, né? Só para dar uma ajeitadinha, que daí o ponto ele vai para o lugar. Então, laçamos aqui o fio. Aqui dentro a gente coloca um, que é o penúltimo ponto. Vou contar para vocês aqui, tá faltando um ponto ainda, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá vendo? Então, a gente laça aqui o fio e viemos aqui, ó, que a gente subiu 3 correntinhas, viemos aqui na terceira correntinha e fazemos um ponto alto, para ficar com 12 pontos altos. E assim a gente fica com 12 pontos altos. Vou mostrar também agora, eu já mostrei o ponto baixo aqui, 2 carreiras com ponto alto. Agora eu quero mostrar o ponto baixíssimo para vocês, que geralmente é feito para acabamento, tá? O baixíssimo, ele é bem simples. Vou fazer o primeiro aqui. Agora a gente segue junto. A gente vem aqui, também pegamos as 2 alcinhas, laça o fio, puxa e já vai puxar de novo. Lembra que o ponto baixo a gente ficava com 2 alcinhas e daí laçava o fio? E aí a gente pegava, laçava de novo e passava, né? Esse aqui, a gente coloca aqui, laça o fio, puxa e de uma vez acabamos com ele, arrematamos. Aqui a gente pega as 2 alcinhas, laça o fio lá atrás, puxa e de uma vez a gente puxa. Puxa aqui, ficamos com 2 e de uma vez a gente arremata ele. O ponto baixo a gente laça aqui, pega o fio, ficamos com 2 e puxamos. O baixíssimo não, o baixíssimo a gente pega aqui,
laço o fio e puxa de uma vez. Laço o fio e puxa de uma vez. Fica com duas, mas de uma vez a gente puxa. E assim a gente vai fazer o acabamento. Aqui ficou torto porque eu fiz o ponto baixo junto, né? Deixa eu fazer toda a carreira com ponto baixíssimo com vocês aqui. Esse pontinho aqui tem que cuidar quando vocês forem utilizar ele para não fazer muito apertado, senão acaba repuxando a peça de vocês, tá? A gente tá no 11, e daí para fazer o 12 a gente faz na correntinha, na terceira correntinha. Tá vendo? Ele dá um acabamento para a peça. Então, a gente fez aqui o ponto baixo, começamos com o ponto baixo, duas carreiras de ponto alto e a carreira de ponto baixíssimo. A gente ainda tem o ponto meio alto, e daí tem os outros pontos, ponto leque, ponto puff. Mas esses pontos eu vou deixar para ensinar uma outra aula para vocês. Ó, esse aqui é o ponto puff que eu trabalhei todo num laço, tá vendo como que ele é fofinho? E a base, gente, é sempre a mesma, tá? Laçar o fio, passar por dentro da agulha. Aqui também tem outra peça que eu trouxe para mostrar para vocês, que é essa canequinha que eu fiz esse protetor. Olha, aqui a gente usou, eu utilizei o ponto alto, aqui eu utilizei o ponto pipoca, aqui eu utilizei um pontinho picô, nada muito difícil, tudo que com prática eu fui aprendendo. Então, basicamente, para a gente iniciar, a gente vai precisar saber do ponto baixo, ponto alto e vamos utilizar também o ponto baixíssimo. Também nessa aula aqui de hoje, eu quero ensinar vocês a ler gráfico, que parece ser uma coisa muito difícil. Eu trouxe um gráfico aqui, bem facinho, que é esse primeiro aqui, que a gente trabalha com bloquinhos. Esses bloquinhos aqui, gente, dá para fazer muitas coisas. Inclusive, eu tenho um trabalhinho aqui que fica muito lindinho. Esse aqui eu fiz uma capinha para pôr em cima da minha máquina, né? Só para proteger por causa do sol, para não queimar ela. Então, eu utilizei várias corzinhas, né? E fiz ele bem coloridinho. E são bloquinhos que comecei fazendo assim, esse bloquinho aqui. E depois você vai crescendo ele, que fica de uma maneira bem legalzinha. Então, deixa eu começar aqui com vocês. Mostrar como que faz esse bloquinho. Eu vou utilizar, então, o que eu estava utilizando antes para fazer a leitura desse gráfico aqui com vocês, então. Aqui, quando eu comecei também, eu tinha dificuldade de fazer o anel mágico. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas nada que... Tem gente que aprende ele muito rápido. Eu demorei um pouquinho, mas eu consegui. Então, você também vai conseguir. É só ter paciência, tá? Para fazer o anel mágico, a gente vai fazer aqui uma laçadinha no nosso dedo e fazer tipo um xizinho com a linha aqui, tá vendo? Que ela faz um xizinho aqui. Aí, pra gente laçar aqui o fio, nós vamos pegar a nossa agulha com o ganchinho para baixo, passa por cima desse aqui e, desculpa, por baixo desse aqui e por cima desse, e puxamos aqui a nossa linha. Ficamos com uma laçadinha aqui, tá vendo? E eu já puxo aqui e faço uma correntinha. E aqui a gente fica com esse nozinho, tá vendo? Para fazer esse anelzinho aqui, eu vou subir 3 correntinhas. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3. A leitura do gráfico. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês verem. A leitura do nosso gráfico é aqui, ó. As 3 correntinhas que eu fiz são esses anéisinhos aqui, tá vendo? Deixa eu pegar uma caneta. Para a leitura de gráfico, quando vocês verem isso aqui, ó, são correntinhas. Desculpa a letra aí, correntinhas.
Leitura de gráfico. Isso aqui são correntinhas, então é o que a gente deu início aqui. Correntinhas, tá vendo? Aí o próximo passo, então, da leitura desse gráfico vai ser fazer mais uma correntinha aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar para vocês verem. A gente subiu 3, 1, 2, 3, e aqui tem mais uma no topinho. Desculpa, pulei um quadradinho. A gente vai fazer 3 correntinhas aqui. 1, 2, 3, que é o que a gente já fez aqui. As 3 correntinhas. 1, 2, 3. O próximo passo aqui do nosso gráfico é um ponto alto. O ponto alto, ele é assim no desenho do gráfico. Aqui e aqui. Isso significa ponto alto. E a abreviação de ponto alto é PA. Sim, bem lógico, mas é necessário a gente aprender isso. Primeira vez que eu fui fazer amigurumi com receita, eu não sabia o que era um PA, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Agora, então, a gente tem que fazer, na leitura do nosso gráfico aqui, 2 pontos altos. Fizemos a correntinha aqui, 2 pontos altos agora em sequência. O ponto alto, então, a gente vai laçar o fio na agulha, colocar no meio do nosso anel mágico, puxamos aqui, ficamos com 3 laçadinhas na agulha e laçamos o fio na agulha, passamos 2 e passamos mais 2. Ficamos, então, aqui as correntinhas, sempre vão fazer vez de um ponto alto. Aí, a gente tem mais um ponto alto. E a sequência do gráfico aqui, da leitura do nosso gráfico, é mais um ponto alto. Então, vamos lá. Laçamos o fio na agulha, colocamos no centro do anel mágico e passamos 2 e passamos 2. Ficamos com um bloquinho, que eu falei para vocês que esse aqui é o trabalho de bloquinhos. Isso aqui é um bloquinho. Agora, então, dando a sequência da nossa leitura do nosso gráfico, aqui tá bem longe, é difícil de vocês verem, eu vou aproximar de novo aqui. Então, a gente subiu as 3 correntinhas, fez os 2 pontos altos, e aqui, na voltinha do quadradinho, temos mais 3 correntinhas. Então, a gente vai fazer 3 correntinhas. O gráfico parece que é uma coisa bem difícil de ler, mas não é, gente, é fácil. E é bem prático para você fazer, principalmente quando a gente está falando de quadradinhos. Uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas. Laçamos o fio, que agora o próximo passo da leitura são 3 pontos altos aqui. Laçamos o fio, colocamos dentro do anel mágico e fazemos um ponto alto. Laço o fio, e é 3 pontos altos de novo agora, repetição. A gente tá fazendo mais um bloquinho, tá? Aqui a gente tem uma quininha do nosso quadrado, a nossa primeira quina do quadrado com 2 bloquinhos de pontos altos. Então, a sequência da leitura aqui vai ser 3 correntinhas. Então, a gente dá a sequência. 1, 2, 3 correntinhas. E o próximo passo aqui vai ser 3 pontos altos. Laçamos o fio, de novo no centro do anel mágico, e vamos fazer, então, 3 pontos altos. Três pontos altos. A sequência, aqui a gente já ficou então com 3 bloquinhos de 3 pontos altos em cada bloquinho. 3 bloquinhos separados por 3 correntinhas, desculpa, 3 pontos altos separados por 3 correntinhas, 3 pontos altos separados por 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Então, temos 2 quininhas de um quadrado. Ele já vai formar um quadrado, tá? Agora, então, dando sequência na leitura do gráfico, são 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Agora a gente vai partir para fazer o nosso último bloquinho, então laçamos o fio e colocamos mais 3 pontos altos aqui, dentro do nosso anel mágico.
E para finalizar, então, o primeiro bloquinho aqui da leitura do nosso gráfico, a gente finaliza com 3 correntinhas. 1, 2, 3. O porquê da gente fazer esse anel mágico? Agora, a gente puxa. Puxa aqui e ele vai fechar. Vendo que ainda ficou um pedacinho aqui? Vou alongar aqui meu fio para mim puxar bem para vocês verem. Eu vou ter que colocar o dedo no meio para mim conseguir puxar, tá? A gente puxa bem esse fio aqui que ficou a sobrinha, tá? Do início. Puxa bem que ele vai fechar. Tá vendo como ficou bonitinho? Bem redondinho e fechadinho. Agora eu vou encurtar aqui de novo. São as nossas 3 correntinhas que vai fazer a última quina do nosso quadradinho, tá? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 1, 2, na terceira correntinha que a gente fez para subir o ponto alto, coloca a agulha no meio, puxa para fora e fazemos um ponto baixíssimo. Agora, para dar sequência, eu caminho com pontos baixíssimos até chegar nesse meio aqui, tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui, nesse ponto alto, coloco a agulha, puxo e puxo. Lembrando que quando fazemos baixíssimos, a gente não pode tensionar muito o fio, senão ele vai ficar repuxado. E dentro do meinho aqui, deixa eu desmanchar. Dentro desse meinho aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo também. Ficando assim. Agora, para a gente dar sequência ao nosso bloquinho, nós vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Tá vendo que esse gráfico aqui a gente tem apenas a leitura das correntinhas e do ponto alto. Para uma próxima aula eu posso trazer algum outro gráfico que mostre alguns outros pontos, tipo como que faz o baixíssimo, como que faz o meio alto, que a gente tem o ponto alto, tem o ponto meio alto também, ponto baixo também posso trazer para vocês. Mas para hoje eu trouxe esse aqui que eu acho que é um dos quadradinhos da vovó, ou square, não sei como vocês conhecem, ou se estão aprendendo hoje, né? Mas eu posso trazer um que seja um pouquinho com mais pontos, né? Então vamos lá, da sequência. Dentro aqui desse miolinho, dessa quininha que a gente tem, nós vamos colocar 3 pontos altos. Opa. Laço o fio. 1, 2 pontos altos, mas a gente tem um bloquinho com 3, porque a correntinha que a gente subiu aqui, as 3, faz em vez de um ponto alto. Para separar, então, um bloquinho do outro aqui, quando é quina, a gente faz 3 correntes. 2, 3 correntes. Agora, eu vou laçar o fio e vou voltar no mesmo espaço aqui que a gente fez as 3 e vou colocar mais 3, porque aqui é uma quina. 1, 2, 3. Temos a nossa primeira quina. Agora, para separar um bloquinho do outro, a gente vai fazer apenas, seguindo aqui a leitura do gráfico, a gente fez então aqui 3 pontos altos, as correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Agora aqui nós temos uma correntinha de separação para a gente ir para o próximo bloco. Então, fazemos uma corrente, laçamos o fio e viemos aqui no espacinho da quininha e vamos colocar um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, opa. Temos um bloquinho com 3. Como é quina, a gente faz mais. Fizemos aqui o primeiro bloquinho de 3. Aqui a quininha, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio. A sequência é 3 pontos altos. 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2,
e 3. Agora, a gente já tem duas pontas novamente, separadas por uma correntinha. Bloquinho com 3, 3 correntinhas, bloquinho com 3, uma correntinha. Bloquinho com 3, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Aqui, para a gente separar um bloquinho do outro, então a gente vai fazer uma correntinha, de acordo com a leitura do gráfico. Fizemos os 3 aqui, uma correntinha de novo. Laço o fio, passo por dentro do centro aqui. Agora, a gente vai fazer mais uma quina, porque são 4, para formar o quadradinho. 1, 2, 3 correntes, laço o fio e, de novo, colocamos no mesmo espacinho que a gente já fez os 3 pontos e vamos fazer mais 3 pontos altos, no mesmo espacinho que a gente fez os 3 outros. Agora, a gente já tem 3 pontinhas. Fazemos uma correntinha de separação, laço o fio e vamos fazer mais 2 bloquinhos de 3 pontos altos dentro dessa quininha. Aí, para separar um bloquinho do outro, que já temos 3 pontos altos, vamos fazer 3 correntes. Laço o fio e colocamos mais 3 pontos altos aqui dentro. Eita. E agora, para finalizar, como a gente já ficou com os 4 cantinhos, a gente faz uma correntinha, conta aqui 1, 2, no terceiro, novamente, coloca a agulha e fecha com baixíssimo. Então, aqui a gente já tem um quadradinho piquitucho, que a gente fez, então, esse primeiro e fizemos esse segundo. E para dar sequência, então, a gente vai caminhar aqui. Vocês vão escutar muito isso, caminhar pelo crochê, que é com ponto baixíssimo até chegar no meinho de novo dos bloquinhos da quina. Vamos lá. 1, 2, chegando aqui no meinho, a gente faz mais um. E para subir, a gente sobe de novo. Essa carreira aqui vai ser um pouco diferente, tá? Para a quina, nós trabalhamos normalmente 3 pontos altos, 3 correntes. E, de novo, no mesmo lugar, a gente faz mais 3 pontos altos. Isso a gente já viu, então, na carreira anterior. Deixa eu pegar mais um fio aqui. A gente já trabalhou essa parte aqui, vou fazer um pouquinho mais rapidinho. Uma quininha. Agora a gente faz aquela. Estamos na terceira aqui, na terceira carreira, né? A gente tá aqui na quina, fizemos os 3 pontos altos, fazemos a nossa correntinha de separação. Aí lembra que aqui na carreira anterior a gente também tinha feito essa correntinha? Aqui dentro a gente vai construir um bloquinho, que vai ser 3 pontos altos também. Ao invés da gente separar com 3 correntinhas, que é como a gente separa aqui na quininha, vai ser separado por uma correntinha. Então, fizemos a correntinha, laçamos o fio, e aqui dentro do espacinho da correntinha da carreira anterior, a gente coloca 3 pontos altos. 2, 3. Então, a gente construiu a nossa quininha de bloquinhos separados por 3 correntinhas. Fizemos uma correntinha, mais 3 pontos altos. Para entrar aqui e fazer o próximo cantinho, a gente vai fazer uma corrente, laço o fio e vamos construir os nossos bloquinhos do nossa quina com 3 pontos altos, 3 separados por 3 correntes, laço o fio, viemos de novo aqui dentro e vamos fazer aqui mais 3 pontos altos. 1,
2, 3 pontos altos. Fizemos mais uma quininha. Então, aqui a gente tem uma quina. Uma das pontas do nosso quadrado com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos separados por uma correntinha. Um bloquinho de 3 pontos altos que a gente fez aqui no espacinho da correntinha da carreira anterior. Mais um bloquinho aqui para fazer a nossa quininha. E a gente vai dar sequência. Então, para a sequência vai ser uma corrente, laço fio, vem aqui naquele espacinho da correntinha da carreira anterior e vamos colocar aqui 3 pontos altos dentro. 2, 3 pontos altos. Uma corrente e vem aqui. Então, aqui a gente fez a quininha, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e voltamos para a nossa quina, para uma das pontas do nosso quadrado. E assim é o quadrado inteiro. Por isso que eu disse que esse gráfico aqui é um dos mais fáceis. E a construção, e eu gosto muito de trabalhar na construção desses bloquinhos aqui, porque você logo vê como que a peça cresce. Você pode também fazer todo ele inteiro de ponto alto. Só que eu gosto assim quando fica vazadinho para alguns trabalhos, como centro de mesa, que fica bonito, dá para fazer quadrado ou redondo, várias coisas, tapete também fica bonito, fazer vazadinho. Você pode começar com bloquinhos, assim, de quadradinho da vovó, e depois você segue fazendo ponto alto. Mas hoje, então, a nossa aula era para eu mostrar para vocês os materiais que a gente inicia, que é mais fácil para vocês não sair comprando um monte de coisa e depois não vai utilizar logo de início. Que basicamente quando você está iniciando, você vai praticando correntinhas, os pontos principais que são ponto baixo, ponto alto, e você vai precisar de só um barbante e uma agulha, não precisa comprar um monte de material. E também eu dou a dica para vocês de comprar pela internet, ou se vocês moram em uma cidade grande, em armarinhos por aí, também deve vender esses kitzinhos aqui que vem prontinho, né? Que vem nessa maletinha aqui, nessa necessairezinha, que já vem com os marcadores, vem com algumas agulhas também iniciais, mas basicamente para começar, porque vocês viram que aqui a gente nem utilizou marcador, que não era um trabalho, normalmente marcadores a gente utiliza em tapetes ovais, tapete redondo, né? 1, 2, 3, vou fechar aqui o bloquinho. E a ideia era essa, eu mostrar para vocês os pontos iniciais, a leitura de um gráfico fácil, né? Que para a gente começar, não adianta querer dificultar. Quando eu comecei logo, queria fazer uma peça linda de roupa, mas depois eu fui vendo que praticando então esses pontos aqui, eu conseguiria fazer uma peça de roupa. Então, a gente fez aqui o nosso primeirinho, que foi o ponto baixo, ponto alto, aprendemos a leitura de um bloquinho. E é isso, assim vocês vão evoluindo e queria agradecer quem assistiu minha live, participou aí. E também dizer que agora que você conhece as etapas, comece com os pontos básicos e logo você estará criando as suas próprias peças e de maneira incrível, de uma maneira leve. Beijo e eu espero que vocês na nossa próxima aulinha.